Quantas horas você deve estudar por dia para conseguir a sua aprovação em concursos militares? Será que aumentar a quantidade de horas é realmente o que você deve fazer para obter o sucesso? Nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas coisas muito importantes que vão ajudar você a conquistar a sua vaga e garantir a sua aprovação no concurso dos seus sonhos. Então, fique ligado! Saudações, seja muito bem-vindo aqui ao canal Coach Militar. Eu sou o Maltama, o seu treinador rumo ao sucesso. A minha missão aqui é treinar você para que você passe no concurso dos seus sonhos e seja um militar bem-sucedido. Se você tem interesse em carreiras militares, já se inscreve aqui no canal que você vai ser treinado para realizar essa grande missão. Todos os dias alguém vem me perguntar algo sobre carga horária de estudos. Coach, quantas horas eu devo estudar? Eu estudei 6 horas por dia, mas não consegui passar na ESA. Eu tenho amigos que estudaram 8 horas, 10 horas, alguns foram aprovados, outros não. Qual é o segredo, qual é a fórmula, qual é a quantidade ideal de horas para estudar por dia? E a resposta, como sempre, é depende. Antes de você pensar na quantidade de horas que você estuda por dia, você tem que descobrir se o seu estudo é de qualidade. Não adianta nada estudar muitas horas por dia, mas não ter qualidade nos estudos. E eu posso garantir para você que a quantidade não é tão importante quanto qualidade. Só para citar um exemplo, eu tive amigos que estudaram para a ESA durante 5 anos, fazendo curso preparatório, estudando várias horas por dia e não foram aprovados. E eu, no meu caso, estudei menos de 3 meses, estudei no máximo 2 horas por dia e fui aprovado. Justamente por quê? Porque o meu método de estudos tinha qualidade e eu sabia aproveitar o meu tempo. E tudo isso é fruto de autoconhecimento. Então a maior dica que eu dou para os meus alunos, o pessoal que treina comigo, é busque o autoconhecimento. Não adianta nada ficar buscando uma fórmula, ficar imitando os outros, ficar vendo o que eu fiz. Ah, o Maltama falou que estudou 2 horas, então eu vou passar. Porra, o tenente Thiago Henrique disse que estudou 10 horas por dia, então eu vou seguir o método do tenente. Ah, o cara do meu curso preparatório estudou 8 horas para conseguir passar. Isso não funciona para todo mundo. Cada pessoa é diferente e para cada pessoa existe uma quantidade de horas ideal. E você tem que descobrir qual é essa quantidade. E existem várias dicas que você pode utilizar para ter essa quantidade ideal. Primeira delas, você tem que descobrir quanto tempo você consegue estudar em alta performance. Ou seja, quanto tempo você consegue estudar com qualidade, prestando atenção, tendo concentração e foco total. A maioria das pessoas não consegue estudar com foco total por mais de 30 minutos consecutivos, por mais de 1 hora. Dificilmente você consegue fazer isso. Por isso que nos colégios, nas instruções militares, em geral, você tem um intervalo a cada 1 hora, a cada 50 minutos, para você poder dar aquela baixada no pensamento, poder se reorganizar um pouco e poder voltar com foco. Para você saber disso, você tem que prestar atenção. Você tem que descobrir qual que é o ponto que você consegue realmente assistir um vídeo, assistir uma aula, ler algo, estar totalmente concentrado e quando que é o ponto que a sua mente começa a divagar. Existe uma técnica muito interessante chamada técnica Pomodoro, que pode te ajudar caso você tenha problema de manter o foco por muito tempo. Segundo, observe se os seus estudos estão sendo efetivos. Estudar não é o suficiente, você precisa aprender. Memorizar também não é o suficiente, você precisa aprender. E para aprender você tem que estudar e memorizar com repetição. Você tem que trabalhar muito o seu subconsciente, e isso você faz através de repetição. Por isso é importante você compreender a curva do esquecimento e saber utilizar técnicas de revisão. Você tem que revisar constantemente o seu conteúdo para que você possa memorizar e aprender as coisas. Uma vez que você aprende algo, você jamais esquece. É igual andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece. Você aprendeu a dirigir um carro, você não esquece. Agora, se você me perguntar coisas
que eram da física do ensino médio, talvez eu não lembre. Por quê? Porque eu não aprendi. Agora, tudo que eu aprendi nessa vida, eu lembro. Ou seja, procure aprender. Nesse sentido, você deve otimizar os seus estudos para que você aprenda aquilo que você está buscando. Não só para que você memorize para o dia da prova, senão você vai esquecer mais rapidamente. Então, para isso, você tem que chegar nessa terceira dica, que é identifique o melhor método de estudos para você. Muitas vezes você passa muitas horas estudando com um método errado, e existem diversos métodos e técnicas de estudo. Você pode utilizar, por exemplo, a técnica dos mapas mentais, que funciona muito bem para história, para geografia. No caso de matemática, o que funciona muito bem é fazer muitos exercícios. No caso de português, funciona muito bem você ler, tem muitas informações, muita leitura, que ajuda também na redação. Existe a técnica Feynman, que é uma técnica que eu recomendo muito para gravar conteúdos na sua mente, onde você vai aprender um conteúdo, fazer um tipo de um resumo, depois apresentar isso para alguém ou gravar essa informação, né, tentando simplificar. Tudo isso ajuda você a memorizar. Enfim, você tem que descobrir se as técnicas de estudo que você está utilizando, os métodos, estão trazendo aprendizado. E como é que você vai conferir isso? Através de simulados. Você vai acompanhando, fazendo um simulado por mês, daqui até o seu concurso, e você vai vendo como é que está indo o seu desempenho. Então isso é muito importante, identificar o melhor método de estudos para você. Outra dica muito importante é que você não faça mudanças no seu plano de estudos toda hora. Então eu vejo que a galera muda cronograma, o cara testa 2, 3 dias e já quer mudar o cronograma. Ah, não me adaptei estudando 4 horas por dia, agora vou tentar 6 horas. Daí ele estuda 2, 3 dias, 6 horas por dia e fala, não deu certo, vou diminuir, vou aumentar. Deixe que o seu cérebro se acostume com as coisas. Você precisa de pelo menos 3 semanas, 21 dias para se acostumar a um novo hábito. Então, não mude o seu plano durante pelo menos 21 dias. Execute o plano que você tem, a sua estratégia, por 21 dias pelo menos, e aí você vai ter uma análise melhor se você pode, né, realmente otimizar aquilo. E a última dica que eu quero passar para você hoje é a seguinte: se você tem muita dificuldade com alguma matéria específica ou com algo da preparação, talvez seja o caso contar com uma ajuda profissional. Vou dar um exemplo: a pessoa não consegue aprender matemática, ela tenta, se esforça, se dedica, faz exercício, assiste todas as videoaulas, tenta tirar dúvidas no cursinho, mas não consegue entender a matéria. Nessas horas, vale a pena contratar um profissional qualificado. No caso, um professor de matemática, um professor particular, para que você possa tirar suas dúvidas, ter uma explicação detalhada e, quem sabe, uma explicação que sirva exatamente para você. Porque os cursos são de uma forma genérica, eles tratam todos os alunos como se fossem do mesmo nível. E cada aluno tem seu nível, cada aluno tem sua forma de aprender, e nessas horas, um professor particular vai te ajudar a entender exatamente aquilo que você precisa. A mesma coisa serve para você que tem interesse em contar com o meu serviço, por exemplo. Contratar um coach, que é um treinador, que vai te ajudar a entender a sua dificuldade. Porque muitas vezes você não consegue entender a si mesmo, você não sabe onde está o erro. E muitas vezes a pessoa fica se sentindo que não é capaz, sentindo que não vai conseguir, e talvez alguém que vem de fora consiga enxergar a situação de um outro aspecto. Consegue, através da sua experiência pessoal e através do seu poder de observação, entender onde está a falha na estratégia, sugerir mudanças, sugerir reflexões, da mesma forma que eu fiz nesse vídeo de hoje. Então, tudo que eu falei para você no vídeo de hoje são coisas que eu percebi tanto na minha caminhada pessoal em concursos militares, quanto na jornada de mais de 500 alunos que eu acompanhei esse ano aí na preparação para a ESA e para outros concursos. Ou seja, se você tem dificuldade específica, conte com a ajuda de um profissional. Realmente vale muito a pena. É um investimento? É. Às vezes fica fora de mão em questões financeiras? Pode ser, porque contratar um professor particular ou um coach nem sempre é uma coisa acessível. Porém, é um investimento que vale muito a pena. Tendo em vista que você vai recuperar todo esse investimento a hora que você for aprovado. E a pergunta que eu te faço é: quanto vale o seu sonho? Quanto vale a sua conquista? E é muito provável que você, a maioria que está vendo esse vídeo, vai falar: cara, não tem preço. E é isso mesmo, não tem preço.
Não tem preço ser um sargento do exército, não tem preço chegar aí para o curso de comandos, se tornar um combatente blindado, isso não tem preço. E você deve estar disposto a fazer o que deve ser feito para vencer todos os obstáculos e garantir a sua aprovação. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Vai no primeiro link da descrição e conheça o nosso trabalho, treinamento com o coach militar. Nós ainda temos algumas vagas para a turma de 2019. Quanto antes você começar a sua preparação conosco, melhor. Lá na nossa plataforma você vai ter todo o meu apoio, meu e da minha equipe. Você vai ser treinado, orientado, além de contar com o melhor aplicativo para concursos militares, com dezenas de materiais, enfim. Vai lá no link www.coachmilitar.com.br, confere o que a gente tem para te oferecer. Brasil, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like ou dislike para a gente saber se esse conteúdo segue sendo legal e relevante para você. Comentários são sempre bem-vindos. Brasil, um grande abraço do Coach Militar, a gente se vê.